Olá, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40 e hoje um podcast diferente, mas antes quero agradecer a galera que nos apoia o nosso projeto, agradecer vocês também que compartilham o nosso conteúdo, agradecer o César Henrique que hoje está nos apoiando aqui, a Carol, o Telzinho, enfim, toda a galera. Ferrez, ele que é escritor, está passando por Batatais, palestrou hoje de dia na Feira do Livro e hoje a gente está tendo o prazer de estar recebendo ele aqui no nosso estúdio. Obrigado, Ferrez, por ter aceito o nosso convite. Que honra para mim estar diante de um cara que briga e que luta pela cultura nesse país doido nosso. Ô, Michel, eu que agradeço. Agradeço aí estar no podcast Eu aos 40, que é um nome legal, né? Porque eu estou nessa data dos 40 aí também. Então, para mim é uma honra. Obrigado por ter me chamado. É um orgulho para mim participar também e ver um projeto crescendo como o seu. Você veio de Capão Redondo? Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. E aí você vem com uma proposta, né, de literatura marginal. Você mesmo intitula assim. O que é isso? Como é que é falar de leitura para uma galera que muitas vezes é esquecida pelo Estado, pela federação? Então, a literatura marginal, ela é algo que eu tive a observação de... Não foi criar um nome, porque os autores chamavam a gente de literatura marginal, né, antigamente, né? Eles falavam que a gente fazia um tipo de literatura que não era convencional. E aí eles chamavam Lima Barreto de literatura marginal, o Solano Trindade. E aí eu falei, quando eu surgi com o primeiro livro, eu falei, vou ter que chamar de alguma coisa. E eu gostava do nome Literatura Marginal, achava legal. Aí eu puxei para fazer uma revista, pela Caros Amigos, uma revista de literatura, convidei vários autores e tal. E aí acabou pegando o nome, fiz um manifesto e tal, porque eu também não me achava parecido com os autores depois da ponte, sabe? Autores convencionais e tal. Eu achava que eu tinha a ver mais com essa literatura, sabe? E como que surgiu esse desejo, essa vontade? Essa vontade de escrever surgiu quando eu era pequeno ainda. Eu escrevia uns contos, assim, mas eu chamava de redação. Aí os professores falaram, isso não é redação, isso aí é conto, isso aí não tem como ser redação. Tá muito longo, tem 20 páginas. Então, aí eu fui pesquisar o que é conto. Na época não tinha, né, rede de internet, nada. Eu tinha que pesquisar nas biblioteca, tinha que pegar livro antigo para ver o que era. Pesquisador raiz. Eu tenho vários artigos de jornal, eu colecionava jornal, assim. Que top. Eu comprava os jornais da semana e ficava cortando. Aí meus amigos até me zoavam, falavam assim, você é o único cara que eu conheço que lê jornal, tá ligado? Tipo, ninguém lê jornal. E já naquela época. Naquela época, os caras falaram, cara... Aí os caras falaram, o Ferrez tá chegando no fundo do poço, ele tá comprando jornal no domingo para ler. Mas eu gostava de acompanhar as notícias, as coisas de política e de cultura. Então, foi um processo, assim, difícil, numa comunidade muito pobre, porque você ser um escritor numa comunidade muito pobre é complicado, ninguém entende muito o que você está pesquisando ou estudando. Mas eu tinha os livros como meus companheiros, meus amigos, né? Os autores que já tinham morrido há tantos anos, mas eles eram meus amigos aí nessa aventura. E isso é muito interessante, né? Porque quando se fala de cultura da leitura, principalmente na periferia, é ainda um mito, né? Porque, assim, é um local no qual o Estado não olha. É uma galera já marginalizada por natureza, né? Sim. Nós como sociedade e hoje em dia como nunca, né? Já faz essa menção de que tá na periferia é bandido, né? A gente teve recentemente o debate na Band e o próprio candidato à reeleição para presidente da República, ele falou, você foi visitar lá o complexo e só tinha bandido. Então não é muito assim, né, Ferrez? Tem gente boa, né? Eu acho assim, cara, ninguém esconde o que é por muito tempo. Sim. Entendeu? Aquela fala do Bozo, ela mostra que ele não escondeu o preconceito que ele tem, as coisas que ele tem. E olha que ele é um cara de lá também, né? Então é complicado. Mas a quebrada, ela é a maioria de gente trabalhadora, por quê? Bandido não enche ônibus. Exato. Bandido não acorda às 5 horas da manhã para poder encher ônibus. E o que você vê na periferia é aquele levante de gente saindo para poder prestar serviço para os outros, para poder trabalhar, para poder correr atrás, né, de um dinheiro para manter sua família. A gente cuida da educação das pessoas, cuida do transporte delas, cuida da segurança delas, faz a comida delas. Chega em casa, muitas vezes, não temos comida para os nossos filhos, não tem transporte, sabe? Não tem hospital perto, então é complicado. A periferia, ela é muito acusada de muita coisa, mas o Brasil tem muita sorte da periferia não lutar pelos seus direitos. Porque se a periferia se levantar mesmo e sair 10 caras de cada quebrada, o sistema não aguenta. Porque quem está sendo roubado o tempo todo somos nós. Nós que moramos perto de córrego, perto de rato, perto do tráfico. Nossos filhos que são aliciados, que são alvejados. É lá que a polícia é mais violenta.
Então, a gente está deixando passar barato ainda. Sim. Quando se começa a ganhar uma consciência de classe e as pessoas começam a se organizar, o Estado fica com medo. E a literatura, ela tem uma participação fundamental para isso, né? Sim, ela tem porque ela abre o senso cognitivo. Então, você começa a ter veias de pensamentos que antes você não tinha, porque te dá bagagem. Quando você lê um livro, não tem como você não aprender. Pode ser o livro mais idiota do mundo, velho. Alguma coisa você vai aprender. E isso aumenta o seu leque de palavras e aumenta o seu senso cognitivo. As suas ações, elas começam a ser menos erráticas. Entendeu? E isso é muito importante. E você começa a ficar mais crítico também, né? Sim, você porque... começa a olhar com outro olhar. Porque expande, né? Você via um universo só, você começa a ver vários. Fala, peraí, então essa situação que eu estou vivendo perante a favela não é sem querer, foi estruturalmente criado para o meu filho descalço, sem camiseta, ser criado dentro do córrego praticamente. É isso mesmo? Alguém planejou isso? Sim, alguém planejou. E alguém está ganhando muito dinheiro porque você está assim. E essa consciência, né, de que o filho do pobre ele também vai ser funcionário, muitas vezes até do patrão do pai, essa continuação também é algo que quando a gente começa a perceber e questionar, a gente consegue mudar, né Ferrez? Consegue, porque você começa até, se você não estudou na época, você até dá conselho para o seu filho que vai estudar, né? Porque a criança também ela não vai só pelo que você fala, ela vai pelos exemplos. Sim. Então, assim, você tem que dar um exemplo de que você está lendo na frente do seu filho, que você está estudando bons programas, que você está vendo uma coisa legal na internet, senão a criança também não vai. Fala, pô, meu pai fala para me estudar, mas depois vendo besteira na internet, entendeu? Então, a criança é repetição diariamente. É repetição, né? Você tem que também dar um caminho, sabe, para a criança. Ferrez, quantos livros ao todo até hoje você já publicou? 11 livros? É meus mesmo 11, né? Que eu participei de outros e fiz prefácios, mais de 50. Mas eu escrevi 11 meus. Eu acho que é muito ruim perguntar isso para escritor, né? Mas tem o teu preferido? O meu preferido são os 11. Os 11? Mas não tem aquele teu xodó que você fala, poxa, esse eu tenho carinho especial. Cara, não tem, porque cada um eu tenho uma imagem legal mesmo, de verdade. Eu sempre pensei que os autores respondiam isso meio... E aí eu falava, eu vou falar o meu que eu prefiro. Meio de sacana, né? Mas não é. Porque realmente eu não tenho um preferido, assim. Eu gosto de todos, assim, sabe? Claro que tem uns que deu mais trabalho. Eu acho que os preferidos é os que dá mais trabalho. É o que dá mais trampo, né? E como é que é a vida do escritor nesse país que, repito, né, é um país que não investe na educação, que a gente não vê campanhas e grandes campanhas que incentivam a leitura. Como é que é ser escritor nesse país? É mais difícil ser escritor, mas também é uma continuação do trabalho, né? Eu não tinha antigamente que explicar o que era literatura, o que era conto, o que era poesia. Agora eu tenho que explicar. Então está mais complicado nisso. Antigamente a gente chegava a fazer uma palestra, os professores já tinham orientado os alunos, então a gente já chegava, já falava só do conteúdo que a gente tinha, né? Hoje é mais difícil, você tem que convencer o aluno a ler, fabricar, né, leitores. Mas o Paulo Lins, ele sempre me falou, não se engane, escritores bons são fabricantes de leitores. A nossa função é fabricar os leitores também. Nós estamos num país que lê muito pouco. Quando lê, tem a interpretação de texto ruim. Então, assim, o cara lê, ele também não compreende. Muito cara que lê o livro meu falou, pô, o livro me emocionou, mas aquela parte ali tal. Eu falei, não é isso não. Sabe? Então, você tem que... Por quê? Eu entendo, porque o cara não teve interpretação de texto da hora na escola. E você se preocupa com isso? De uma escrita mais fácil para a galera compreender? Você tem medo do teu leitor não entender certo ponto de vista? Cara... fazer o fácil, como disse Cervantes, é muito mais difícil, entendeu? Então, é muito mais complicado. Você pega o método Paulo Freire, não é difícil. É mais fácil de fazer, mas tenta fazer. O jeito de aprendizagem daquele jeito. Então, assim, fazer o fácil, fazer uma linguagem que não coloquial, fazer uma linguagem plural para todo mundo é muito mais complicado do que fazer uma linguagem rebuscada. Eu posso escrever, sois membro efetivo desse corpo regenerado. Ou eu posso escrever, você é um cara que colou. Entendeu? Agora, você é um cara que colou, tem que ter uma continuidade. Porque senão também não pega o cara. Agora, entendeu? Agora, a linguagem formal, a linguagem bruta formal, que eles querem colocar que o povo leia, que o povo... Ela não é a mesma que o povo fala e o que o povo escreve. Essa distância, esse abismo, fez as pessoas se afastarem das letras. Fez se afastarem das palavras. Entendeu? Então, diminuir essa distância é um projeto. A gente tem que diminuir essa distância. Tem que fazer a oralidade, que nós somos tão bons em ter oralidade, ir para os textos e a pessoa poder curtir o texto e entender. Entendeu? Então, a gente tem que fazer algo também que seja aquele bombom.
Sim. Né? Não precisa ser o bombom mais caro da Delicatessen, recheado com amêndoas, mas tem que ser um bombom para a pessoa poder pegar. Depois ela pode ir para Dostoiévski, para Tchekhov, ela pode ir para grandes escritores brasileiros, o Luiz Fernando Veríssimo e tal. Mas primeiro ela tem que passar por um processo, né, de entrada de texto, entendeu? Não estou falando que só o que a gente faz é fácil como entrada, mas se não tiver entrada, depois ela não vai saber degustar um bom livro. Mas é a receitinha do bolo, de fato, então? Você ter o seu local de escrita, de fala ali, saber aonde você está para poder se colocar, para gerar esse tipo de interesse? Sim, eu já vi, você foi uma pergunta ótima, eu já vi autores chegando num evento que nem eu fiz aqui em Batatais agora, e falando de técnica narrativa, tal, e os alunos, porra, você está me tirando, não estou entendendo sono, nada. Né? Com entendeu? sono, porque não é a realidade, né? Sim, então você tem que ter um processo que você também... Quando você vai falar com a criança, quem trabalha com criança, que nem eu trabalho, sabe que você abaixa para falar com a criança. Você ajoelha ali e fica, e aí, como que você está? Você está bem e tal? Para não assustar a criança. A literatura é a mesma coisa. Se eu estou aqui, eu vou ter que dar uma baixada e olhar no olho do aluno. Saber o que o aluno está querendo falar comigo. O aluno está querendo falar comigo se ele tem condição de um dia escrever o texto ou qual livro ele vai ler. Eu tenho que responder isso com ele. Não adianta eu falar de processo criativo, de técnica, o cara falar, pelo amor de Deus. Porra, coisa chata. Entendeu? Agora, quando é uma classe já evoluída no texto, aí você vai falar de processo. Seria, então, também, a gente pode até afirmar aqui que seria um erro na questão da alfabetização, né? Que a forma que é pregada a alfabetização, o interesse da leitura, é uma forma que a criança não está ainda preparada, né? De repente, se usasse esse local de fala, esse local de escrita, colocasse no seu lugar, de repente a gente podia gerar mais interesse, né? Sim, porque qual o livro infantil que você trabalha no ensino básico? Nenhum. O cara na 5ª, 6ª série estão dando Machado de Assis para ele ler e resumir. Sim. Mas ele não passou por um processo no livro infantil antes. Exato. Entendeu? Aí nem um infanto juvenil veio. Então, se você dá um Manuel Bandeira para ele ler como infanto juvenil, depois ele tem condição de ler um Machado de Assis com 18, 19 anos. Mas se você não dá é um processo. Como que você não dá o Garoto Espertinho, o primeiro livro, Jacarezinho Egoísta, o primeiro livro, como que você não dá para depois passar pela coleção dos livros da Ática, que nem antigamente, o Besouro, tal, esses livros, entendeu? Então, a Arca Perdida. Então, você tem que ter um começo de literatura, passar para o jovem, logo quando ele está aprendendo a ler e escrever, sim, e depois isso vir crescendo com ele, até como material lúdico, para ele ter uma memória afetiva aquilo. Falar, nossa, hoje eu estou lendo um livro do Spinoza, porque quando eu tinha 12 anos eu estava lendo a Arca Perdida, entendeu? O Tesouro Perdido. Ferrez, claro que eu vou sair um pouquinho da literatura, dos livros, e eu não vou perder essa oportunidade de falar um pouquinho de política contigo. A gente sabe que você é um crítico ferrenho ao atual governo, né? E você tem várias premissas, principalmente nos seus conteúdos digitais que você está sempre fazendo, várias críticas. E, de fato, é isso. O Brasil ele chegou num momento político doido. Rapaz, nós estamos vivendo... Eu não sei nem o nome disso aqui que nós estamos vivendo mais. Né? Porque é uma loucura, né, cara? Há 4 anos atrás, e isso eu falo por mim, com a eleição do Bolsonaro, eu pensava que seria 4 anos difíceis. Mas eu jamais imaginava que, de fato, o que ele falava, ele colocaria em prática. Porque, no meu fundo, eu pensava que ele era um personagem. Eu falei, não, imagina, agora é presidente, ele vai vestir a roupa de presidente. E, de fato, a gente pôde ver que ele é muito capaz, não só do que ele fala. Ele faz muito além do que ele fala. Eu vou recorrer a Machado de Assis de novo. Machado de Assis tem um livro impressionante que ele conta a história de um cara, um médico, que ele resolve comandar um manicômio e ele começa a internar as pessoas que ele acha que estão com problema. E logo a cidade inteira vai sendo internada. E quem bate de frente com ele também é internado. Então, se tem a noção que a cidade inteira é louca, entendeu? Que ele é o único... Mas ele que puseram ele num posto que ele não tinha que estar lá tomando essas decisões, achando quem era louco ou quem não era. O alienista, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo exatamente isso. A gente entrou na pauta de outra pessoa, que nem ela tinha noção ela tinha um ódio meio cego, só que como ela não é gerada por conteúdo, nem por ideologia do bem, ela acaba colocando, cabe tudo. Então, cabe protofascismo, cabe nazismo, cabe xenofobia, cabe tudo, porque não tem uma coisa saudável. Quando você sai numa balada doido, voltando do rock, ou do punk, ou de qualquer música, você volta pra uma balada, ou do reggae, sei lá, você fala, mano, eu vou no bar beber. Aí o cara fala, você bebe o quê? Vinho? Mas não tem vinho, então me dá uma jurubeba. Então me dá um Leão do Norte. E aí você sai, e depois o cara fala, toma um cigarro, você fuma um cigarro. É a mesma coisa o governo, cara, cabe tudo.
Tudo que é coisa que não seja benéfica cabe, porque ele não tem uma pauta voltada para criar vida. Entendeu? E é só isso, só. Não é simplesmente quando você pega as recentes falas do Bolsonaro, que ele está tentando amenizar o discurso dele. Uhum. E ele está falando que rolou um crime com uma menina de 14, 15 anos. Você vê o nível que ele está tentando amenizar. Uhum. Você imagina depois que acabar a campanha, o que ele puder falar, o que ele quer. Entendeu? Então, assim, a gente está correndo um risco muito grande de abrir literalmente o portal do inferno. E aí não tem mais escapatória. Eu até tinha escapatória, eu acreditava na luz no fim do túnel, até esse primeiro mandato acabar. Uhum. Se esse primeiro mandato continuar, aí não tem mais escapatória. Aí nem eu nem você vamos poder controlar a narrativa. Nós não somos mais líderes de narrativa nenhuma. Uhum. Porque enquanto tem uma oposição, a gente tem uma forma de narrar contra. A partir do momento que não tem, a gente não tem mais como fazer. E te preocupa uma reeleição de Bolsonaro, com o Congresso agora já eleito, na sua grande maioria de direita ou extrema-direita, e mais 4 anos de um governo de direita, de extrema-direita. Quando fala direita, extrema-direita ou esquerda, extrema-esquerda, sei lá, mas dessa forma, com esse, como é que eu posso usar aqui, modus operandi do presidente da República, te preocupa, Ferrez? Me preocupa porque... eu vou pelos índices, né? Pelos dados, Minas Gerais elegeu um proto-fascista, certo? Evangélico, que teve 1,5 milhão de votos, cara. Muita coisa. Um moleque que fica mostrando fuzil no próprio Instagram dele, sabe? Um moleque que é sem conteúdo, xenófobo, que mandou a irmã perseguir uma trans dentro do banheiro para filmar uma criança, entendeu? Então, um cara totalmente sem conteúdo. E deram 1,5 milhão de votos. É o cara mais votado do país, em termos de deputado federal. Então, assim, a gente tem dados. Né? Olha o Tarcísio em São Paulo, né, batendo o Haddad. A gente estava falando disso. Assim, é descomunal como o Tarcísio, que é um cara que não é nem de São Paulo, não sabe nem onde ficam os bairros. Não sabe nem o local de votação. Então é muito perigoso. Eu confio no povo. Acho que o povo sabe o que quer. Eu não confio nos omissos. É nos caras que estão quietinhos, que não votaram ainda, que estão esperando para ver maldade. Esses caras eu não confio. E você tem medo? Ou você está esperançoso? Cara, eu vou te falar, eu sou um cara... Eu fui criado numa favela violenta, uma das mais violentas do mundo. Eu tive uma infância dura também, não foi fácil, porque não é fácil nem você ser de um bairro como o meu, nem ser escritor, nem ser mente pensante. Entendeu? Você foi por todo lado mais difícil. Não é fácil, é o mais difícil. A militância é muito difícil. Eu só pego o caso extremo, mano. Quando me chamam na escola é porque tá ruim, quando me chamam no presídio é porque tá ruim, entendeu? Fundação Casa é porque tá ruim, só me chamam em caso extremo. Mas eu tô preparado também. Eu tô mais preparado psicologicamente para ver o cara ganhar do que a esquerda inteira, entendeu? Sim. Porque eu não vislumbro coisa boa. Eu fico ligeiro. Então, assim, eu falo, mano, eu vejo a má intenção. Eu sou preparado para ver má intenção. Então, se o cara ganhar, espero que não ganhe, que eu esteja totalmente errado. Sabe, totalmente errado. Espero mesmo que eu esteja errado. Mas se o cara ganhar, eu também estou preparado para lidar com o que vai vir depois um pouco. Bacana. Hoje recebemos com muito prazer o Ferrez, escritor, tem uma visão política que eu acho que é muito importante, eu concordo com você, também tenho medo de quem tá se isentando ou de opinar ou de escolher um lado, porque eu também acredito que se isentar, na minha visão, já escolheu o lado, principalmente nesse momento que a gente passa. Quero te agradecer, cara. Obrigado, eu sei da tua agenda, da tua correria, mas eu não podia. O não eu já tinha. Eu falei, eu vou lá para escutar o não pessoalmente. Sim. E para nossa alegria, para o pessoal que acompanha o nosso conteúdo, eu tenho certeza que vai ser muito rico, principalmente nesse momento. E como que as coisas acontecem no momento que tem que ser. O nosso podcast está passando por uma transição muito, muito grande. Algumas pessoas falam que é ruim, outras que é boa, e eu vejo com bons olhos, né? Porque ciclos terminam e se iniciam constantemente. E qual é essa mudança? A mudança porque o nosso podcast resolveu se posicionar. Né? E aí a gente teve uma debandada de muitos anunciantes, mas a gente continua firme e recebendo você aqui é uma injeção de ânimo muito grande que a gente tem e também é uma luzinha lá no final do túnel que a gente fala, não, estamos no caminho certo. Eu acho que assim, você perde por um lado com alguns anunciantes que acabam saindo, mas você também ganha por outros porque você gera um legado. Você constrói você tem princípios. Sim. Os outros caras que não se posicionam, não se posicionar também é uma posição. Totalmente. Porque a ausência nesse momento, ela coopera para algo ruim também. Na periferia, Michel, os muros, não dá para você ficar em cima dele, porque tem caco de vidro, mano.
Você tem que pular logo o muro para um lado ou para o outro, entendeu? Se ficar lá, você tá danado. Então, quem fica em cima do muro já se posicionou. Quem nessa hora não teve coragem de falar o que pensa, tá traindo não só o seu filho, tá traindo todo o seu legado. Então é importante, entendeu? Por causa de pessoas que não se posicionaram, o gueto de Varsóvia passou por todo aquele processo. Milhões de pessoas exterminadas, por quê? Porque algumas pessoas não. Aqui não. Eram poucos soldados nazistas na época, com milhares de judeus. E aí o pessoal... Teve muito judeu que foi se fantasiando de soldado nazista, entendeu? Para poder ficar no gueto e policiar o outro cara que era irmão dele, entendeu? Então, é muito mais fácil a gente virar uma coisa de aberração mesmo. E eu sei do lado da história que eu quero estar, eu tenho certeza que você também sabe do lado da história que você quer estar, independente de qual lado que ela foi escrita, entendeu? Então, traz hombridade, deixa a gente dormir melhor e a gente consegue acordar amanhã para fazer uma manhã melhor. Se os patrocinadores não acreditam nisso, não tem problema. O juiz mais justo é o tempo. Vão deixar de vender, vão deixar de comprar e vão deixar de ganhar dinheiro nos seus comércios, porque esse governo não veio para trabalhar pelo pequeno produtor, nem pelo pequeno agronegócio, nem pelo pequeno comércio. Esse governo ele veio para destruir tudo. Ele só veio para privilegiar o grande, a elite. É para isso que o Trump trabalhava e é para isso que o Bolsonaro também trabalha. Pró-elite. Tanto que os maiores investidores desse governo são só elite. Né? A classe média está desesperada, porque ela também está fechando comércio, está fechando porta. Então, se uma pizzaria não quer aqui ajudar seu podcast, ela está tirando a própria testa, porque ela também não vai se manter. Entendeu? Exato. A sua posição é em prol do pequeno comerciante, é em prol do pequeno atacadista, é das pessoas também que estão fazendo o varejista, entendeu? Estão fazendo a sua coligação. Então, está dentro da estrutura da igreja também, diz muita coisa, porque a igreja também está se posicionando. Sim. Então a igreja também está errada. Sim. Né? Então as mulheres estão erradas, as trans estão erradas, está todo mundo errado, só quem está certo é o governo. Não existe artista verdadeiro que é lambibota de governo. Exato. Não pode existir. Se você for um cara aqui com meio de comunicação para lambibota de governo, você já perdeu. Entendeu? A gente tem que ser oposição. Se o Lula ganhar, a gente tem que ser oposição no outro dia, exigir melhora, exigir mudança do país, entendeu? Quem é pró-governo já perdeu, mano. É a minha opinião. Ferrez, obrigado, cara. Agradeceu demais, mais uma vez. Leva o nosso salve, o nosso abraço para a galera de Sampa, principalmente Capão Redondo. E conta com a gente, passando por aqui, vem tomar um café. Tamo junto, obrigado pelo convite. Estou bem orgulhoso de estar aqui. Parabéns pela sua casa, sua família. Muito bonito. E eu vou levar lá pro avesso, pro meu podcast lá, eu vou indicar seu podcast também aqui. Faz isso pra gente, nos ajuda também. Gente, obrigado pela presença. A gente se fala amanhã com mais um episódio do nosso podcast Eu aos 40. Um abraço a todos. Fui!